Olá, amigos. Olá, amigas. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todas e boa noite a todos. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais uma noite de leitura comentada do livro Exilados da Capela. Que bom tê-los e tê-las aqui conosco na noite de hoje, dia 5/5 de 2023, mais precisamente às 18h33. Que bom estarmos juntos para mais um momento de reflexão, de aprendizado e de troca de conhecimento em torno desse tema tão palpitante, tão interessante, como tem sido para nós que estamos estudando esse livro capítulo por capítulo. Para você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação. Que bom tê-lo e tê-la aqui conosco pela primeira vez, quer seja pelo canal Roteiro Espírita, quer seja ainda pelo canal da TV7. Para você que também está nos acompanhando depois, em outros horários, em outros dias, em outros momentos, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Obrigado pela confiança, obrigado pela sua vinda também. Nós vamos fazer a nossa prece inicial com a leitura de uma mensagem para darmos início, então, à nossa leitura do capítulo 15º, hoje, em que nós vamos falar sobre a quinta raça, tá certo? Eu vou colocar aqui a música, fazer uma leitura do livro, Fala com Deus, nos preparando assim de forma condizente para o momento do estudo. Ok. A mensagem de hoje do livro citado, de autoria de Lorival Lopes, chama-se Ser Otimista. E como necessário e importante é nós sermos otimistas nesses dias em que estamos vivendo. Deus, meu Pai, quero ver a vida com otimismo, preencher-me de esperanças, estar atento para o que é belo e positivo, frear as tristezas e negatividades, ser inteligente o mais que possa. Como fruto dessa intenção, certamente me resultará a compreensão de mim mesmo, dos outros e do porquê do meu existir. Mercê de tuas bênçãos, Pai. Todos aqui estamos para amar, progredir e ser feliz. As vicissitudes que agora enfrento, vejo-as com razão de ser, ligadas que estão aos meus hábitos antigos, mas quero reiniciar, colocar no meu peito uma chama de amor que não apague, que ilumine o meu íntimo e dos outros, com o entendimento de mim mesmo e uma visão positiva de mundo. Mais fácil me será caminhar para a felicidade. Agradeço-te, Pai, a compreensão e as esperanças que agora adquiro. Obrigado, Deus, muito obrigado. Que com essa mensagem, então, que nos propõe ao otimismo, a confiança em nós e no Pai, é que nós vamos elevar o nosso pensamento a Ele em gratidão, rogando-lhe a proteção, o amparo, a ajuda, a benfazeja, para que todos nós alcancemos os resultados desejados. Protege-nos, ampara-nos, fortalece-nos na fé, na confiança em Ti e naqueles que operam em Teu nome, sob a égide do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o trabalho de hoje transcorra em clima de paz, de harmonia, para todos nós que aqui nos encontramos, quer sejam os habituais, os que estão nos acompanhando durante a semana, quer sejam os neófitos que estão chegando hoje aqui pela primeira vez, quer sejam ainda aqueles que vêm depois, em outros horários, em outros dias, ou ainda mesmo os que nunca virão.
Que Deus os alcance, que Deus os proteja, onde quer que eles se encontrem. Quanto a nós, que saibamos tirar o melhor da lição de hoje para colocarmos na nossa vida diária. E assim, Pai amado, com votos de paz em nossos corações, na certeza da Tua presença entre nós, te pedimos a permissão para iniciarmos o encontro de hoje, dizendo: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, vossos filhos pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, e muita paz. Que assim seja, e muita paz. Para você que está chegando agora, durante a nossa prece ou a leitura da mensagem, vamos dar aqui o nosso boa noite para todos vocês, para todas e todos. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes à nossa leitura comentada do livro Exilados da Capela, hoje, dia 5/5/2023. Antes de seguirmos, nós vamos dar aqui os nossos avisos. O primeiro dele é convidando a vocês a fazerem parte da nossa lista de transmissão para que vocês recebam os nossos cards das nossas atividades semanais, diárias, ok? É só mandar uma solicitação para esse número que nós incorporaremos o número de vocês à nossa lista. Convidando também vocês a deixarem agora, nesse momento, uma curtida, um like na nossa live, compartilhá-la através do encaminhamento da URL, que está aqui no código. E também, se ainda não fizeram, que vocês possam nos ajudar a aumentar a visibilidade do nosso trabalho, do nosso estudo, assinando os nossos canais. E se vocês já fizeram, nós agradecemos penhoradamente e solicitamos que nos ajudem enviando o convite para que outras pessoas conheçam o trabalho e, quem sabe, também se inscrevam, ok? Dito isso, falado isso, não vou colocar aqui o banner para não correr o risco de que ele trave a live, mas o programa de hoje, a leitura comentada do livro Exilados da Capela, o tema de hoje, na sua 21ª live, será a quinta raça, que é o capítulo 15 do livro, ok? Hoje, sexta-feira, 18h30. Então, nós vamos começar trazendo aqui o PDF do trabalho. Eu vou mudar aqui o fundo para a gente não ficar com muita coisa, tá? Manter esse padrão do amarelinho. Vou puxar a minha para que a gente possa iniciar a leitura. Para quem tem nos acompanhado durante a semana, sabe que nós fazemos uma espécie de um resumo do capítulo anterior para a gente se sintonizar, para a gente poder entender o que é que a gente está falando. Então, na última quarta-feira agora e na segunda, nós vimos o capítulo 14, que trata exatamente na Atlântida a quarta raça. Como é que essa quarta raça, que terminou justamente com o afundamento da Atlântida, sobreviveram, se conduziram. Então, tanto na segunda quanto na quarta, nós falamos sobre esse capítulo 14, porque era um capítulo, na verdade, extenso e não deu para a gente fechar em um dia só. E hoje, como fizemos na segunda, nas lives anteriores, nós pegamos sempre os 2 últimos parágrafos para poder nos lembrar do que nós estávamos fazendo. Então, os 2 últimos de quarta-feira
dizem o seguinte: por último, quanto aos habitantes sobreviventes desses dois cataclismos, considerando que no capítulo 14, Edgar Moore fala desses dois cataclismos que ocorreram na Atlântida, um primeiro 8.000 e tantos anos antes de Cristo, e o segundo em menor proporção, mas tão significativo quanto o primeiro, há 4.000 e não sei quantos anos, que agora não me recordo precisamente, aconteceu em menor escala, fazendo com que dizimasse toda aquela população dos Atlantes. E por que isso aconteceu? Pela rebeldia, pela corrupção, pelos excessos que eles impuseram entre si naquela região. Uma espécie de expurgos regeneradores, que foi o capítulo anterior, conforme também vimos. E só lembrando aqui para vocês, se vocês quiserem ver, rever os outros capítulos, é só entrar aqui nessa própria live de hoje, na descrição dela, que vocês vão encontrar desde a primeira live com o primeiro capítulo, até a de quarta-feira, ok? E na próxima segunda, vocês terão a de hoje, sexta-feira. Então, voltando ao texto, vou repetir. Por último, quanto aos habitantes sobreviventes desses dois cataclismos, resta dizer que parte se refugiou na América sobrelevada, vindo a formar os povos astecas, maias, incas e peles vermelhas em geral, ainda hoje existentes. Parte alcançou as costas norte-africanas, vindo a trazer novo contingente de progresso aos povos ali existentes, principalmente aos egípcios. E a última parte desse grupo sobrevivente de Atlântida, finalmente, a importância mais considerável para a evolução espiritual do planeta ganhou as costas do continente hiperbóreo, para leste, onde já existiam colônias da mesma raça, para ali emigradas anteriormente, como já dissemos, e cujo destino será em seguida relatado. Assim, com esses acontecimentos terríveis e dolorosos, extinguiram-se a quarta raça e abriu-se o campo às atividades daquela que a sucedeu, que sobre todas as demais foi a mais importante e decisiva para a incipiente civilização do mundo, que foi chamada pelos espiritualistas, pelos estudiosos do tema, como sendo a quinta raça, porque eram espíritos mais aquinhoados de valores morais, conquistas, méritos para sobreviverem àqueles cataclismos. Ok? Então vamos então hoje à quinta raça, capítulo 16. E começa dizendo assim: com a chegada dos remanescentes da Atlântida, os povos hiperbóreos ganharam forte impulso civilizador. E após várias transformações operadas no seu tipo fundamental biológico, por efeito do clima, dos costumes e dos cruzamentos com os tipos base, ou aqueles espíritos que já se encontravam na Terra, já previamente selecionados pelos auxiliares do Cristo, conseguiram estabelecer os elementos etnográficos essenciais e definitivos do homem branco, de estatura elegante e magnífica, cabelos ruivos, olhos azuis, rosto de feição delicadas. Eis aí o início, propriamente falando, da civilização humana no planeta Terra. Porque até então, com o findar desse grupo da quarta raça, eram espíritos em corpos ainda deformes, em processos de ajustamento, e que com essa selação, a partir dos auxiliares do Cristo, e dentro da moralidade e conquistas de méritos por estes, tornaram-se aqueles definitivos. É como se esse é o molde ideal para as futuras gerações e, a partir daí, dando curso ao povoamento, ao desenvolvimento
da raça humana na Terra. Ok? Nesta época, como tantas vezes sucedera no globo anterior, esse continente começou a sofrer um processo de intenso resfriamento que tornou toda a região inóspita, hostil à vida humana. Por esta razão, os hiperbóreos foram obrigados a emigrar em massa e quase repetidamente para o sul, invadindo o centro do planeta europeu, onde se procuraram estabelecer. Eis como é Shuré, o inspirado autor de tantas e tão belas obras de fundo espiritualistas, o espiritualista descreve esse êxodo. Se o sol da África incubou a raça negra, direi que os gelos do Polo Ártico viram a eclosão da raça branca. Estes são os hiperbóreos, dos quais fala a mitologia grega. Esses homens de cabelos vermelhos, olhos azuis, vieram do norte, através de florestas iluminadas por auroras boreais, acompanhados de cães e de renas, comandados por chefes temerários e impulsionados por mulheres videntes. Raça que deveria inventar o culto do sol, e no culto do sol diz aqui, ó, culto primitivo de todos os povos da Atlântida, conservados pelos druidas, termo celta que significa de Deus, e ruído que fala, intérprete de Deus, médium. E diga-se de passagem, Kardec, enquanto espírito, tivera uma reencarnação junto aos druidas, conforme sabemos e fora dito a ele pelo seu anjo guardião, seu espírito protetor. Então, voltando. Raça que deveria inventar o culto do sol e do fogo sagrado e trazer para o mundo a nostalgia do céu, umas vezes se revoltando contra ele e tentando escalá-lo de assalto, e outras se prosternando ante seus esplendores em uma adoração absoluta. Ou seja, aquele misto de que ao mesmo tempo que adora, repudia. Ao mesmo tempo que se revolta, enternece-se pelo Deus. Que dentro da concepção humana evolutiva lhe era possível conceber. Como se vê, a quinta raça foi a última no tempo e a mais aperfeiçoada que apareceu na Terra como fruto natural de um longo processo evolutivo superiormente orientado pelos dirigentes espirituais do planeta. E marquem essa fala, superiormente orientado pelos dirigentes do planeta, ou seja, não era um processo aleatório, apenas pelo impulso do instinto de conservação, de sobrevivência, que não foi apenas um processo biológico, mas um acompanhamento direto, deixa aparecer um pouquinho, direto daqueles que ali estavam operando o processo da evolução da Terra, que Emmanuel, por sua vez, no livro A Caminho da Luz, em todos os capítulos, traz isso como uma força, como pano de fundo. As mãos augustas do Cristo, direcionando, conduzindo, estabelecendo, determinando, para que os resultados desejados por vir não se perdessem pela fúria e ignorância, pelo estágio em que estes se encontravam, os espíritos menos aquinhoados de saberes e de valores morais. Até aí tudo bem? Então vamos seguir. Continua o texto dizendo: ao se estabelecerem no centro da Europa, os hiperbóreos, logo a seguir e antes que pudessem definitivamente se fixar,
foram defrontados pelos negros que subiam da África sob a chefia de conquistadores violentos e aguerridos que abrigavam suas hordas sob o estandarte do touro, símbolo da força bruta e da violência. Então, houve uma espécie de choque, um choque truculento, agressivo entre essas duas raças, ou esses dois povos, ou esses dois grupos, como queiramos. Essas duas raças, que assim se enfrentavam, representando civilizações diferentes e antagônicas, preparavam-se para uma guerra implacável, uma carnificina e glória estúpida, quando os poderes espirituais do alto, visando mais que tudo preservar aqueles valiosos espécimes brancos, portadores de uma civilização mais avançada e tão laboriosamente selecionados, polarizaram suas forças em Rama, jovem sacerdote de seu culto, o primeiro dos grandes enviados históricos do Divino Mestre, dando-lhe poderes para que debelasse uma terrível epidemia que lavrara no seu povo e adquirisse junto deste enorme prestígio e respeito. Vamos pensar um pouquinho sobre essa fala, que a priori parece nos ser um tanto quanto preconceituosa e, para os nossos dias, racista mesmo, né? A depender de quem leia, possa se posicionar desta forma, porque aí está o confronto entre os brancos e os negros, e parece-nos pelo texto que a raça negra, nesse aspecto, não se deu muito bem por conta de que as forças em Rama, um jovem sacerdote de seu culto, o primeiro dos grandes enviados históricos do Mestre, isso mostra que em tempos, Jesus enviava os seus subordinados ou seus prepostos para um serviço específico, dando esses poderes a ele para que debelasse uma terrível epidemia que lavrara no seu povo e adquirisse junto deste enorme prestígio e respeito. Por que isso acontece? Não é pelo fato, vou até aparecer de novo, não é pelo fato destes serem negros e os outros serem brancos. A ideia não é essa. É pelos valores morais que uns traziam em relação ao outro e em visando um resultado superior, no sentido de que a continuidade da espécie, mediante tudo que já se fizera até então, não se perdesse de todo. E como também uma forma de fazer com que aqueles espíritos mais endurecidos que envergaram essa túnica corpórea para esta região do planeta de então, se caracterizando pela cor negra, e que estavam ainda muito mais voltados para o instinto, para o materialismo, para a guerra, para a violência, não perdesse também de todo os seus valores conquistados até então. Porque cada um deles, ou cada uma dessas raças ou grupos, tiveram uma especificidade de ação, de atuação, dentro do contexto global planetário daquela época. Porque a partir deles, como vimos, com relação aos mongóis e alguns asiáticos, ainda hoje perduram entre nós, como é o caso dos astecas, dos incas, dos maias, vimos no último capítulo, nos últimos parágrafos do capítulo 15. Ok? É só nesse sentido. E aí o que vai acontecer, de fato, dando continuidade? Assim, sobrepondo-se mesmo às sacerdotisas, que exerciam completo predomínio religioso, Rama assumiu a direção efetiva do povo, levantou o estandarte do Cordeiro, simbolizando o símbolo da paz e da renúncia, e no momento julgado oportuno conduziu para os lados do Oriente, atravessando a Pérsia e invadindo a Índia,
desalojando os rutas primitivos e aí estabelecendo, sob o nome de Árias, os homens da gloriosa quinta raça. Se nós pegarmos e repetirmos o livro A Caminho da Luz, nós vamos ver um capítulo em que Emmanuel vai tratar especificamente da raça ariana, porque desta denominou-se a raça ariana, dos Árias. Tá? Então, isso é importante nós sabermos também. Esses mesmos, e esse grupo, só voltando, da raça negra, foram os africanos. E o próprio texto lido nos traz isso, eles vieram desta região. Aí tem a questão da predominância do Sol e da própria condição geológica, para que concebesse uma pele capaz de suportar, de sobreviver àquele ambiente também, e talvez um pouco mais hostil do que alguns outros que já passamos. Esses mesmos homens que, tempos mais tarde, se espalharam dominadoramente em várias direções, mas notadamente para o Ocidente, conquistando novamente a Europa até as bordas do Mediterrâneo, nessas regiões plantaram os fundamentos de uma civilização mais avançada que todas as precedentes e da qual somos todos, e da qual somos todos os homens brancos, os atuais descendentes e herdeiros. Ok? Porque, como diz uma música, de geração vai se passando a informação, o aprendizado. Então, esse é o primeiro tópico, como vimos até aqui, mostrando como se deu a a predominância e a manutenção desta quinta raça, que era formada de espíritos mais eminentemente elaborados, moral, física e espiritualmente, mas que também enfrentou a raça, suas provas, seus desafios. Tá? E aí vem então um resumo. Agora podemos apresentar um esboço das 5 raças que viveram no mundo antes e depois da chegada dos capelinos. São as seguintes. O primeiro, a raça formada por espíritos que viveram no astral terreno, que não possuíam corpos materiais e que, por isso, não encarnaram na Terra, característica fundamental da astralidade. Tá? Existiam enquanto espíritos, mas não ainda a ponto de reencarnarem, uma espécie de elo perdido. 2. A raça formada por espíritos já encarnados que desenvolveram forma, corpo e vida própria, conquanto poucos consistentes, características semi-astralidade. É como se fosse, em uma visão bíblica, saíram da terra, da água, dos oceanos, e começaram a habitar a terra. Mas ainda trazia fortemente características também aquáticas. Me veio essa imagem aqui para a gente fazer um comparativo dessa segunda fase dos espíritos na Terra. Terceiro, raça lemuriana, estabilização de corpo, forma e vida e acentuada eliminação dos restos da astralidade inferior. Com esta raça começaram a descer os capelinos, não se conhecem as sub-raças. Aí é a parte 3, ou seja, agora assumiram completamente a Terra, deixaram os oceanos. Já não poderiam mais voltar para lá, porque morreriam asfixiados, seriam engolidos pelas águas. E de um para uma outra fase, é bom que aqui se coloque, provavelmente o texto também vai trazer isso,
precisou-se de milhões de anos. Não foi da noite para o dia, nem um dia, como nós vemos na Bíblia, para o outro, Deus foi fazendo isso e aquilo. Porque hoje, do ponto de vista científico, sabe-se que cada um desses dias bíblicos corresponde a milhares e milhares de anos. 4. Porque a natureza não dá saltos. É bom que a gente reforce também essa ideia. 4. Raça Atlante. Predomínio da materialidade inferior, poderio material, grupos étnicos romaiaus, travilates, semitas, acárdios, mongóis, turanianos e toltecas. E então vem a quinta raça, que é a raça ariana, que é essa que nós estamos aqui falando. Predomínio intelectual, olha, até então não se tinha falado no momento algum dele, a não ser da ausência dele. Predomínio intelectual, evoluiu até o atual quinto grupo étnico na seguinte ordem: indo-ariana, acadiana, caldaica, egípcia e europeia. Essa quinta raça tem uma subdivisão de raças, que são em número também de 5. Indo-ariana, acadiana, caldaica, egípcia e europeia. Como é bonito saber disso, né? A evolução, eu fiquei encantado. E finalizando o capítulo, esse foi um pouco menor, no terceiro tópico, bem curtinho. A substituição das raças não se faz por cortes súbitos, tá vendo? É o que dissemos. A substituição das raças, repetindo, não se faz por cortes súbitos e completos, mas, normalmente, por etapas, permanecendo sempre uma parcela como remanescente histórico e etnográfico. Apesar de pertencermos à quinta raça, ainda existem na crosta planetária povos representantes das raças anteriores, a terceira e quarta, em vias de desaparecimento nos próximos cataclismos evolutivos. Foi como eu fiz na quarta-feira. Essa é de doer. Anotem. Vou até repetir. Ele trouxera, de alguma sorte, essa fala no anterior, no último tópico que nós vimos parcialmente. A substituição das raças não se faz por cortes súbitos e completos, mas normalmente por etapas, permanecendo sempre uma parcela como remanescente histórico e etnográfico. Apesar de pertencermos à quinta raça, ainda existem na crosta planetária povos representantes das raças anteriores, que seriam a quarta e a terceira. Os lemurianos, como terceira, e os atlantes, da quarta raça. Em vias de desaparecimento total e completo, nos próximos cataclismos evolutivos, em que muitos de nós seremos assambarcados, se posso usar a expressão, por eles. Seremos tomados, seremos... Estou tentando me lembrar aqui uma palavra. Expurgados. Me veio aqui. Estava me lembrando daquele planeta Chupão, que alguns falam, né? Do planeta Chupão.
iremos para esse planeta, para essas regiões. E aqueles que ainda trazem vestígios da terceira e da quarta irão de vez. Porque é preciso que a Terra avance para a sua destinação. Vou até aparecer. Deixa eu só fechar logo o capítulo. Ao grande ciclo ariano, quinta raça, na evolução humana compete o desenvolvimento intelectual e as raças seguintes, o da intuição e da sabedoria, que é a raça na qual nós estagiamos. Nós de hoje, de 2021. Ao grande ciclo ariano, quinta raça, na evolução humana compete o desenvolvimento intelectual, que nós já alcançamos, e de uma forma bem expansiva, e as raças seguintes, as da intuição e da sabedoria, que vai ser um mundo de regeneração. Por isso que não basta apenas o intelecto, é preciso da moralidade também. E é por esta razão que aqueles de Capela, quando entraram via Lemúria, ou terceira raça, não puderam ou foram banidos de Capela e vindo para a Terra porque apenas alcançaram o nível intelectual desenvolvido. Tinham muito em relação aos que estavam na Terra do moral, claro, porque já tinha aspectos de religiosidade, de humanidade, mas não o suficiente para acompanhar aqueles que já estavam no nível de intuição e sabedoria. Portanto, hoje na Terra ocorrerá o mesmo com aqueles que não se proporem a viver enquanto resta-nos esse pouco tempo, mudar valores e conceitos, para que sejamos, quiçá, os últimos da lista, porque a lista já está se fechando, encerrando. Eu não sei, honestamente falando para vocês, eu não posso garantir. Isso não é, como é que a gente diria, falsa modéstia. Eu não posso garantir que o meu nome esteja nesta lista. O meu nome, Robson José Ferreira da Silva. Não garanto que ele esteja lá com o meu CPF. Esse entrou. Em que pese o meu esforço para estar nela. É que nem antigamente me veio também aqui essa imagem, que era uma apreensão, era uma agitação, que era da nossa geração e da nossa época. Provavelmente, comparativamente, da quarta ou da terceira raça. Quando fazíamos ou nos preparávamos para o vestibular. Quando só tinha uma ou duas universidades públicas. Às vezes uma só federal, uma estadual. Mas o que as pessoas queriam era a universidade pública. Aí tinha como corte, porque não dava para atender a todos, o vestibular, que era um controle de corte, né? Não é um controle, não. Era um instrumento de corte. Quem fizesse 9,5, 10 passava, estava nas primeiras vagas. Depois ia para 9, para 9,5, para 9. Aí a gente achava absurdo. Como é que não passou? Tirou 9,5, porque os que entraram dentro da quantidade de vaga era 9,8, 9,9, 10. Todos os 10, todos os 9,9, todos os 9,9, e os 9,5 foi cortado. Porque não tinha mais vaga. Seriam aqueles que foram trazidos para a capela, em que pesa o conhecimento intelectual, a habilidade, a moralidade, mas não tinha 9,8, 9,9, 10. O mesmo está acontecendo com a Terra.
E eu, sinceramente, não sei nem se eu tenho 8, quanto mais 9. Percebe? São as últimas oportunidades que a vida, que Deus, na verdade, está nos dando para que a gente possa validar a passagem com o nosso nome na lista. E aqui ninguém vai burlar, diferentemente como fazíamos, ou como se faziam, fazíamos não, fazíamos enquanto humanidade, né? Enquanto imperfeitos, fazíamos com as listas de vestibulares, porque muitos casos foram noticiados. Nem fizeram vestibular, mas o nome do sujeito estava lá no curso de medicina, de direito, só não estava de pedagogia, né? Até porque as pessoas, como ainda hoje, a época não valorizavam. Mas de veterinária, que era aqueles cursos que era arquitetura, engenharia, lembra-se que ainda hoje é o peso, como se estivéssemos lá, fôssemos moralizados, quanto o valor que atribuímos à função. E aí não vai nenhuma crítica, é só um comparativo. Mas voltemos para a lista. Então fizemos o bendito vestibular. E que vestibular, hein? E enquanto não saía a lista nos jornais e nas rádios, que era uma apreensão e tudo parava, né? Assim, tudo parava para poder escutar o nome da rádio. Ou então todo mundo, aqueles mais afoitos, corriam para as universidades para aguardar serem colocadas as listas lá nos murais. E era uma confusão. Passei, passei, aquela festa toda. E os que não passaram saíam de fininho, pegando seus banquinhos e com as lágrimas no rosto, de tristeza, de raiva, de revolta, de não aceitação. E na esperança de uma segunda lista, porque sempre haviam os desistentes, os que passaram em 2, 3 faculdades, os que não conseguiram preencher todas as etapas a nível documentais, e aí serão eliminados, porque aparentemente era mais rigoroso o processo seletivo. Hoje é para quem quer. O que de alguma sorte é bom. Perde-se na qualidade, mas aumenta-se a quantidade, mas ao mesmo tempo abre-se a oportunidade para muitos que não tinham, a exemplo dos negros. Por isso, das benditas cotas, que ainda hoje é uma discussão. Porque até então, dentro do corte da nota, tinha também o corte da cor da pele. Pelo menos dizia-se, porque caracteristicamente, e aqui não é nenhum discurso político ou de grupo dessa ou desse posicionamento. Nada disso, é só para preencher o tempo, que a gente tem ainda 15 minutos. E a gente já acabou o contexto. Tentando associar, só para isso. Então, assim, predominantemente, como ainda hoje parece nos ser, a predominância dos alunos eram brancos, de condição social, cultural, mais condizente com o ideal, no sentido do que era posto estabelecido pela sociedade, como sendo de status, de uma classe média alta, que poderiam ter carro, que poderiam ter um bom apartamento em Leblon, não é? Lá na Tijuca, isso comparando ao Rio, mas aqui em Salvador, na Barra, e outras cidades e ruas conhecidas, não vai nenhum demérito para eles também, mas que se estabelecia dessa forma. Pelo menos pensava-se assim. E aí, diante dos movimentos sociais, exigindo e pedindo, né, mais integridade quanto da distribuição das vagas, surgiu então a ideia das cotas para negros, para índios, para algum
que tem algum tipo de deficiência nessa ou naquela área. E aí foi começando a pulverizar. E hoje nós temos, graças a Deus, um percentual significativo de negros e esses outros grupos que até então não eram vistos e privilegiados também. Por que eu estou trazendo isso? O que é isso, Rob? Você está falando aí? O que isso tem a ver com o tema? Exatamente o que ele traz aqui no finalzinho, ó. Né? Ele vai dizer exatamente isso. Deixa eu trazer aqui o texto. Ele vai trazer isso. Que ao grande ciclo ariano, quinta raça, na evolução humana compete o desenvolvimento intelectual e as raças seguintes da intuição da sabedoria. Ou seja, o que nós precisamos, quer seja dentro ou fora das universidades, não é mais gente que pensa intelectualmente. Não são mais os homens de ciência, porque são esses que, na maioria, pelo menos os que alisaram os bancos das universidades públicas e federais, como diz Roden em um dos seus livros, é de homens bons que a gente precisa, que estejam, homens e mulheres, em intuição com o divino, com a sabedoria, com a prática da ética, da moral. Porque os maiores crimes registrados na humanidade foram feitos e produzidos, arquitetados por homens inteligentes, intelectuais, homens que passaram pelas universidades dessa daquele outro curso que eu não quero citar. Os maiores escândalos que nós vemos na mídia, vejam quem são os seus autores. Vem aí uma nova raça. Um novo grupo de espíritos para a Terra, que virá com esse propósito de trazerem no íntimo, além do intelectual, a sabedoria e o sentimento. A sabedoria e, como diz o texto, trazer aqui a sabedoria e a intuição. A intuição de Deus, a conexão com o divino, a prática do bem. Aqueles intelectualizados, mas corruptos, como vimos lá em Atlante, daí porque os dois cataclismos, e quantos são aqueles que hoje também assim o fazem? Hoje, que é exemplo daqueles, fazem. Essa galera, que eu devo estar incluso também, serão tudo arremanhado para esse mundo novo que está surgindo, que vamos abrigar. Ou então, iremos para mundos similares, de provas e expiações. Não fui tão miserável, mas não fui suficientemente bom. O corte foi 9,5 para cima, e eu tive 9. Então, você não é tão ruim assim. Vamos para um mundo que é igual ao seu que você estava. Não vai sofrer tanto disparate, não vai sofrer tanta separação. Né? É como se você saísse de uma capital desenvolvida e fosse para uma outra também tão desenvolvida. Você sente, mas não tanto, porque tudo que você vê em outra, você não vai contar da outra. Então, o problema é quando você está em uma grande capital, bem desenvolvida, ou em um país, e te mandam para um outro, bem menos em condições de desenvolvimento como você tinha. Isso lhe causa um mal-estar, porque você não sabe como aplicar, ou se vai aplicar os conhecimentos, pode aplicar de forma ilícita, imoral, como aconteceu com os capelinos de Atlântida. Aí vem o quê? As forças da natureza para expurgar a ação. E que hoje na Terra, está acontecendo isso.
e preparemos-nos, porque coisas grandes nesse sentido vão acontecer. Eu acho que eu já apresentei a vocês, é que não está aqui, eu não quero me virar para pegar, não. Mas tem um livro chamado O Êxodo, né? De Mauro, não me lembro do sobrenome, onde ele faz uma pesquisa nos livros sagrados, dos evangelhos, falando sobre as escrituras, qual ocorreu no Apocalipse, das coisas que iriam acontecer na Terra, dentro desse processo de transição. Eu li, mas precisei ter estômago, porque era uma inquietação, medo, uma insegurança pelo que está posto nele. Vocês podem até baixar em PDF, que eu já vi em PDF no Google. Vocês podem ver lá, o Êxodo, de Mauro, não me recordo o sobrenome não. Está por aqui perto. Mas eu já apresentei aqui em um outro momento. Então é isso, galerinha. Podemos também, a semelhança de quarta-feira, terminar um pouquinho mais cedo. Eu peço desculpas a vocês, porque também hoje eu não vou poder ver o chat, mas façam suas colocações, suas proposições aqui na descrição dos comentários, que fica fixo. Eu vi alguns na quarta-feira, ontem. Vou ainda responder, mas façam também os de hoje, para que a gente possa interagir, tá bom? E interagem entre vocês também no chat, para que vocês saibam o que está acontecendo. No mais, eu agradeço a todos e a todas vocês, os que já estão, os que virão depois, os que estão chegando a primeira vez. Se quiserem rever ou assistir as anteriores, é só entrar ainda aqui na descrição, onde a gente bota os dados, tem aí, e vocês vão encontrar todos os links das anteriores, conforme já dissemos. Se quiserem, puderem, copia a de hoje, e manda para alguém assistir. Quem sabe se interesse em ver as outras. Seja como for, assista você e obrigado pela sua presença. Sejamos, dentro da mensagem de Lorival Lopes, sejamos um pouco mais otimistas em relação ao nosso futuro. Não vamos achar que isso é uma forma de punição, uma maneira que Deus está se servindo para nos punir. Mas é porque Deus tem pressa que a sua vontade se estabeleça entre nós. É chegado a vez dessa morada ser arrumada. Portanto, precisaremos fazer uma grande faxina nela, e aqueles que estiverem imbuídos de contribuir, peguem das suas vassouras, das suas pás, dos seus baldes, dos seus panos de chão, e vamos começar a arrumação. Os que não quiserem, obrigado, até aqui, e podem seguir para outras instâncias. Vão viver conforme querem em lugares apropriados, porque nesta casa, bagunça nunca mais. Corrupção, jamais. Imoralidade, jamais. Criminalidade, violência, não vai se pensar. Serão registros, como diz Emmanuel em algumas de suas mensagens. Serão registros de um passado distante que, quando vemos, nos indignamos de nós mesmos por termos feito o que fizemos nesta época de hoje. Que achamos natural, que achamos normal. Porque o discurso é: se todo mundo rouba, por que eu não posso roubar? Se a pessoa corrompe, por que eu não posso fazer? Então a gente quer justificar o nosso erro, o nosso comportamento inadequado, aselvajado, com o erro e os comportamentos aselvajados do outro. Beleza? Então tá. Mais uma vez, gratidão, gratidão. Lembrando a vocês que amanhã, às 8 horas, nós teremos o estudo das passagens evangélicas do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo
8, salvo engano, ou 9, em que nós vamos tratar de mais uma bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração. Contamos com a vossa presença. Beijo no coração, muita paz. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Para todos, Namastê. E vamos que vamos, porque ainda dá tempo de sermos salvos pela nossa conduta, pela mudança dos nossos valores, conforme propõe Jesus. Quando dissera aquele aquele homem que o questionaram a respeito do homem de bem. Vai tu e fazes o mesmo, o fariseu. Vai tu e fazes o mesmo que fez aquele que disse você o que teve compaixão, o homem de bem. Beijos. Até amanhã, 8 horas. Muita paz.